Definição de função exponencial. Uma função f de reais em reais positivo não nulo, tal que f de x igual a elevado a x, a elevado a x com a maior que zero e a diferente de 1 para todo x pertencente aos reais é chamada de função exponencial. Por quê? Por que é exponencial? Porque a variável está no expoente. A base é o a e a variável está no expoente. Toda e qualquer função que a variável se encontra no expoente com o a maior que zero, ou seja, a base maior que zero, e a base também diferente de 1, é uma função exponencial. Exemplos. Exemplo 1. f de x igual 2 elevado a x. Exemplo 2. f de x igual 1 meio elevado a x. São duas funções do tipo exponencial. São exponenciais. Por quê? Observem que 2 e 1 meio é maior que zero e a variável em ambas está no expoente. E também 2 e 1 meio são as bases. E observe que a base também é diferente de 1. Ou seja, são funções exponenciais. São um exemplo de funções exponenciais. Note que as restrições a maior que zero e a diferente de 1 é necessário. Pois, se a igual a 1, teríamos f de x igual a 1 elevado a x, que é uma função f constante, ou seja, a função f seria constante. Exemplo 3. Aqui, f de menos 2 igual a 1 elevado a menos 2 é igual a 1. Ou seja, toda e qualquer valor de x assumido aqui, no domínio da função, sempre vai ser uma função constante, quando a base é igual a 1. Por isso, não é uma característica da função exponencial. Por isso, a restrição não pode ser a base igual a 1, e sim diferente de 1. Se a base fosse menor ou igual a zero, não está definido nos reais. Observe aqui o exemplo 4. A igual a menos 4, ou seja, a base igual a menos 4, e x igual a 1 meio, temos f de 1 meio, a imagem de 1 meio é igual a menos 4, que é a base a menos 4, elevado ao expoente 1 meio. Ou seja, menos 4 elevado ao meio é igual a raiz quadrada de menos 4. Isso não pertence aos reais. E como eu escrevo 1 meio em raiz? O denominador é 2 e o numerador é 1. O denominador vira o índice e o denominador vira o índice e o numerador o expoente do 4. Ou de outra maneira, quem está na sombra é o 2, vai para o sol, e quem está no sol é o 1, ele vem para a sombra. Ou seja, a raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Exemplo 5. Se a fosse 0, ou seja, a base igual a 0, e x igual a menos 1, temos f de menos 1 igual a 0 elevado a menos 1. E isso não está definido no conjunto dos números reais. A função f de x igual a b vezes a elevado a x, com o b pertencentes aos reais, aos números reais, não nulo, é do tipo exponencial. Por que é do tipo exponencial? Observe que a variável se encontra no expoente, por isso é do tipo exponencial. Desde que a base também seja maior que zero, diferente de 1. Exemplo 6. A função montante MNT igual a C vezes 1 mais I elevado a T é utilizada no cálculo de juros compostos, é do tipo exponencial, pois tem uma variável no expoente. E como 1 mais I é maior que zero, é maior do que zero e diferente de 1, caracteriza sim uma função do tipo exponencial, onde o C representa capital, o I representa a taxa, o T representa o tempo. Obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus.